Boa noite também para você que está aí no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amados irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6, do versículo 10, 20. Efésios Efésios 6, verso 10 ao verso 20. Diz assim o texto: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre a fazer. Oremos. Santo Deus querido, Pai amado, mais uma noite eu lhe peço: tomai a minha vida em tuas mãos, tomai o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo aquilo que venha a ser dito aqui nesta noite, Senhor. Venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Iluminar as nossas mentes através do teu Espírito, Pai, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós, e que possamos colocar esta palavra em prática nas nossas vidas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Continua, Pai, abençoando os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o seu santo Evangelho. Sustenta-os com as tuas mãos poderosas, e que o seu Evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos deste planeta. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Eu sou Pedro Bonitado, todos irmãos. Amados, nós estamos em uma guerra, amém? O cristão, ele sempre esteve e sempre estará numa batalha, numa guerra. Nós somos soldados de Cristo. Os esforços de um cristão para viver fielmente nesta vida são descritos em vários termos ao longo do Novo Testamento, como a caminhada e corrida, mas o uso mais frequente
frequência é o do termo guerra. Guerra. Irmãos, faça guerra. Guerra contra o pecado. Guerra contra a influência deste mundo. Nós estamos em guerra. Alguém tem dúvida disso? É só nós olharmos, irmãos, o mundo que nos cerca, as circunstâncias que nos cercam. Esse mundo nos odeia, e glória a Deus por isso, porque se ele não nos odiasse, como diz a palavra, é porque nós éramos dele. Mas ele nos odeia. Então nós estamos em guerra, e nós estamos aqui como um soldado. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 11. Olha o que ele fala aqui. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele nos dá aqui uma ordenança. Quanto ao mais, ou seja, tem mais coisa. Sejam fortalecidos no Senhor. A nossa força, irmãos, vem de Deus. A força do crente não está em suas mãos. A força do crente não está no quanto você pode fazer estratégia, não está na sua capacidade intelectual, mas a força do crente está em Cristo Jesus. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está aqui nos dando uma ênfase no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o poder de mudar todas as circunstâncias. O Senhor Jesus, quando ele foi elevado aos céus, ele disse: olha, vos deixarei um Consolador. E lá em Atos houve a descida do Espírito Santo, e aí em poder, graça e misericórdia. Esse poder habita dentro de cada um cristão. O Espírito de Deus habita dentro de nós, como diz as Escrituras. Então nós temos que nos revestir desse poder. O soldado cristão é encarregado de ser forte no Senhor e na força do seu poder. Ao guerrearmos como soldados de Cristo, devemos possuir poder e força. A nossa força não está nos nossos braços, mas observe que essa força não é a força da carne, mas a força encontrada em Cristo. Lá em Filipenses 4,13, é um verso muito famoso, né? Tudo posso naquele que me... Tudo posso naquele que me fortalece. E os versos anteriores, Paulo, de Filipenses 4,13, Paulo mostra ali esse tipo de fortalecimento. Ele fala que pode passar por escassez, como ter abundância. Ele pode passar em momentos dele não ter o que vestir, como ele ter roupas para escolher. Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, porque Deus nos sustém em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Ele continua sendo o mesmo, ele é imutável. As circunstâncias da nossa vida mudam. Às vezes estamos, bem uma área da vida, na outra está mais ou menos, Aí, às vezes está tudo bem, às vezes está nada bem, mas em tudo Deus tem fortalecido o seu povo. Amém, igreja? Deus tem nos dado graça e tem nos ensinado, como nós falamos um pouco hoje de manhã, sobre as adversidades na viagem missionária do apóstolo Paulo até ele chegar a Roma, como foi difícil, mas você via Deus no controle de todas as coisas. Amados, precisamos perceber que nenhuma quantidade de armadura vale o material de que é feita, a menos que o soldado tenha a coragem de lutar. O Senhor não nos deu uma armadura, irmãos, para ficarmos inertes. O Senhor não te concedeu uma armadura
para você ficar longe do campo de batalha. Mas o Senhor te deu uma armadura para você colocá-la em prática. Aquele hino, né? Até lembrei aqui um pouco hoje de manhã, que ele fala: os guerreiros se preparam para o grande dia. E ele fala que nós, né, eu quero estar à fronte, na batalha mais guerrida. O lugar do cristão, irmãos, é no fronte de batalha espiritual. Deus nos tirou das trevas para o seu reino de luz e nos coloca no fronte de batalha. Mas nós entramos numa batalha a qual o nosso inimigo já está vencido. Todas as coisas, a palavra diz que o Senhor dispôs todo o principado e toda a potestade e o colocou aos seus pés, aos pés de Cristo. Por isso que Paulo fala: olha, revistam-se do poder, revistam-se da armadura de Deus e do poder do Senhor. Esse revestimento, irmãos, vem através da oração e leitura da palavra. Se você deixar uma parte da armadura do lado de fora, você expõe o seu inimigo. Nós vimos ontem, né, um atentado aí. Você viu um pouquinho ali que estava descoberto. E misericórdia de Deus, porque poderia ter matado aquele homem. Então, amados, o que eu estou usando de exemplo? O que eu estou falando é o seguinte: se nós não vigiarmos, o inimigo das nossas almas, ele lança dardos inflamados em nossa mente. E quem é o inimigo do soldado cristão? Quem é o inimigo do cristão? Efésios 6, parte B do verso, diz aqui, ó. Vistam-se, aí o verso 11: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele é o nosso inimigo. Ele é o inimigo do soldado cristão. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz o seguinte: sede sóbrios. Olha o que Pedro está chamando a atenção. Olha, acorda, né? Quem não está sóbrio, né, está ali, ó, anestesiado com as coisas do mundo, anestesiado com as coisas dessa terra. Aí Pedro chama a atenção: sede sóbrios. E um homem experimentado no campo de batalha espiritual. Foi um homem que o diabo tentou. Jesus falou isso para ele: olha, Pedro, Satanás está aqui clamando para peneirar-te, mas eu tenho intercedido por você. Satanás queria peneirar a fé de Pedro. Satanás, irmãos, quer peneirar a nossa fé. Ele quer fazer que nós venhamos desacreditar de tudo aquilo que o Senhor diz em sua palavra, de tudo aquilo que o Senhor já prometeu a cada um de nós. Satanás quer que você venha acreditar do que Deus fala para você não vai se cumprir. Pedro aqui, ele diz: sede sóbrios. E ele continua: vigiai, porque o diabo, aí ele identifica, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, olha, fiquem firmes, tenha sobriedade no Senhor, coma da palavra de Deus, aprenda mais de Deus, vigiem. E aí ele dá, porque não é só você que tem passado por aflições ou tentações, mas ele tem afligido a todos os vossos irmãos ao redor do mundo. Queridos, é momento
de sobriedade, é momento de embate, é momento de levantarmos o escudo, de tomarmos a espada, de polirmos o capacete da salvação, de acertarmos a couraça, o cinto da justiça, de calçar os pés com o evangelho da paz. Olha o que diz o Senhor em João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pais o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Cuidado com os vossos lábios, irmãos. Cuidado a agradar as pessoas. Não negociem a verdade. Não mintam. Não desiste esse negócio de mentirinha light, mentirinha branca. Mentira é mentira. O Senhor Jesus disse que a palavra do crente tem que ser o quê? Sim, sim e não, não. O que passar disso é de quem, irmãos? Do diabo. Do diabo. A única autoria que a Bíblia dá a Satanás é ser pai da mentira. E ele mente, irmãos. E ele é convincente na sua mentira. Então nós temos que estar sóbrios, vigilantes, armados com a palavra de Deus. O diabo, ele tem estratégias, artimanhas para tentar nos derrotar. Satanás é um mestre em enganos e manobras malignas. Como nós vimos aqui no Evangelho de João, ele mente. Ele mente. Uma das mentiras do diabo é: não tem mais jeito para você. Sabe, está tudo acabado. Olha, você errou de novo. Você falhou de novo. Desiste. Isso é mentira, é engodo de Satanás, irmãos. Por isso que Paulo fala aqui, ó, capacete da salvação. Tenha certeza daquele que vos chamou para o embate, para a briga. Nem brigar, né? Brigar com o diabo. Amém, irmãos? Paulo aqui fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. O diabo levanta pessoas, até mesmo que nós amamos, para entristecer o nosso coração, para que nós venhamos desistir delas. Faça o contrário. Aí que você ora mais ainda. Aí que você dobra o seu joelho. Quando vem as setas malignas, arreda-te de mim, Satanás. Você lembra? Nosso mestre fez quando veio do jejum. Quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo, irmãos? O Espírito Santo. Com que propósito isso aconteceu? Para nos mostrar como devemos combater. Está escrito. Você está com fome? Olha aí, negocia. Olha só, daí as pedras que se tornem pães. Jesus vem com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Espada. O diabo, ele se disfarça. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 13 ao verso 15. Porque esses tais são falsos apóstolos. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. E olha que interessante o que Paulo vai falar aqui. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar,
porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras ou ações. O diabo, ele tenta se fazer de anjo de luz. Ele tenta enganar. Por isso que nós temos que estar prontos, preparados a todo momento, revestidos com a armadura de Deus. O diabo, ele tenta a todo momento, irmãos, ter vantagem. O nosso inimigo, ele tenta ter vantagem sobre nós. 2 Coríntios capítulo 11 diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 2 versículo 11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Quais são as intenções dele que Jesus disse, irmãos? Em João 10:10. Isso. O Senhor fala assim: ele só veio somente para matar, roubar e destruir. Temos que estar a todo momento alertas, constantes. Ele constantemente procura fraqueza para poder, começar a inserir as suas mentiras. Pedro falou aqui que nós lemos que ele anda ao derredor bramando e rugindo como um leão, soltando mentiras para que nós venhamos ficar com medo, procurando a quem ele possa tragar. Ele não pode chegar no cristão e sair tocando, não. Mas ele pode lançar mentira. A guerra, todo soldado de Cristo, todo cristão, todo homem e mulher de Deus que leva um nome de cristão, tem uma batalha em sua vida. O diabo, o inimigo das nossas almas, não está feliz com você seguindo a Cristo, não. Ele vai tentar e vai continuar fazendo de tudo para te afastar do caminho do Senhor. Ele sabe aonde tocar. Ele fica ali só espreitando, olhando, querendo o quê? Derrubar. Efésios 6, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma militância, há uma luta, há uma batalha nas regiões celestes. E ele, o diabo e seus demônios são os nossos adversários. Ele influencia esse mundo. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno, ou seja, jaz na influência do maligno. Deus continua controlando todas as coisas, tá, irmãos? Deus continua no controle de tudo, Deus continua soberano, e as coisas só não estão, esse mundo só não foi cruzado há muito tempo, porque Deus está no controle. Mas o diabo, ele tem o poder de influenciar a mídia, influenciar as circunstâncias, alguns programas, muitos programas de televisão. Você acha que a influência dessa cultura woke vem de quem? Satanás. Quer destruir a família. Então, amados, ele tenta a todo momento. E nós temos que entender que essa batalha é espiritual. Temos que estar orando: Senhor, guarda os nossos filhos, guarda as crianças, guarda a nossa nação,
Pai, que o Senhor, o teu Espírito mova no coração desses pequeninos. Guarda a mente deles, Senhor. Guarda a mente deles. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele está lhe orientando: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Olha que interessante, irmãos. Ele está dizendo aqui: Timóteo, continua lutando, Timóteo, não se entrega não, toma posse da vida eterna, porque ela já é garantida. Jesus morreu por você, se entregou naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, para te dar vida e vida em abundância, ou seja, a vida eterna. Vida aqui e vida abundante eternamente. Aí ele continua dizendo aqui a Timóteo: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Timóteo, se tu tem dúvida, Jesus te chamou por esse bom combate. Não duvide de você não, Timóteo. Crê em Cristo. Ele continua dizendo aqui: tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ou seja, a palavra diz que nós conhecemos o crente pelos seus frutos. Timóteo, tu dá fruto, meu filho. Não é porque tu está num momento difícil, não é porque às vezes você está aí, não aceita os conselhos do diabo, não, Timóteo. Ouça, Timóteo, continua nessa boa confissão de fé. Você manifesta frutos, Timóteo, frutos de piedade, frutos da misericórdia divina. Continue com Cristo, Timóteo. Amém, Timóteos do Senhor? Amém. Paulo continua escrevendo a Timóteo na segunda epístola a Timóteo, nos versos 3 e 4, ele diz o seguinte: sofre, pois, comigo. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Os soldados de Cristo, irmãos, sofrem aflições, sofrem momentos difíceis, passam por situações terríveis, mas em todas elas o Senhor é conosco. Tanto nas boas, tem situações boas também, né? São terríveis, mas passa também por momentos difíceis. Ele continua dizendo aqui no versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 2, ele fala: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Timóteo, o mais importante de tudo, Timóteo, é servir a Cristo, é andar com Cristo. As coisas dessa vida, Timóteo, são passageiras. Tudo isso aqui vai passar. Tesouros dessa terra, o que o Senhor fala? Que nós devemos ajuntar tesouros aonde, irmãos? Nos céus, aonde a traça e a ferrugem não corroem. Ou seja, é uma vida devotada ao cristianismo, a Deus, orando por seu irmão, orando pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, é amando o próximo como a você mesmo. Isso é combater o inferno, irmãos. Isso é envergonhar o diabo e engrandecer o nome daquele que pode todas as coisas, porque ele já venceu. Ele já venceu. Esta guerra não é física, mas é uma guerra espiritual. Espiritual. O Senhor dispôs os nossos inimigos, Ele colocou à mostra os nossos inimigos lá na cruz do Calvário. Em João capítulo 18, versículo 36, diz o seguinte: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se eles maltrataram desta forma o nosso mestre, por que não, muitas das vezes, porque esse mundo não te odiaria? Amados, uma das lições que nós tiramos aqui: não flerte com o mundo. O mundo não quer teu bem.
O mundo quer que você se entregue a ele. O mundo quer anestesiar a tua mente, anestesiar o teu coração, que você venha a ser manco no campo de batalha espiritual. O mundo não quer que você continue batalhando o bom combate de Cristo. O mundo quer que você largue a sua espada, que é a palavra de Deus. O mundo quer que você se dispa do capacete da salvação, que você tenha dúvidas. Quando nós colocamos a espada de lado, irmãos, as dúvidas sobre a nossa salvação vêm. O mundo quer te colocar de joelhos, enquanto Deus quer te exaltar, enquanto Deus quer glorificar o nome dele em nossas vidas, irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4, diz o seguinte: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o que Deus fez com a cidade de Jericó, eles só precisavam obedecer a Deus, e eles assim fizeram. O que aconteceu? As muralhas caíram. As muralhas mais imponentes daquela época vieram e ruíram, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Nós guerreamos contra um inimigo muito poderoso, conforme sugerido pelas palavras, poderes e autoridades. Nós guerreamos contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas em tudo isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Paulo começa a dizer aqui que o dever do nosso combate, o dever daquele que serve a Cristo, Efésios 6,13. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Novamente, um soldado cristão deve assumir toda a armadura de Deus, mencionada aqui 2 vezes: capacete da salvação, couraça, o cinto da justiça, escudo da fé, espada, palavra de Deus, calçar os pés com a pregação do Evangelho. É por completo. Um soldado cristão deve ser capaz de resistir. Com essa armadura, ele é capaz de resistir no dia mau. Queridos, vamos parar para pensar em algumas personagens bíblicas. Que força é essa que José tinha de ficar no poço, jogado lá por seus irmãos? José tinha tudo para ser depressivo, tinha tudo para entregar sua vida, pedir a morte a Deus, ser retirado dali é mais uma vergonha, ser vendido como escravo. Vai que a caravana dos ismaelitas chega no Egito, é vendido como escravo novamente para Potifar. E ali Deus começa a mover na vida de José e a prosperar a casa de Potifar. José depois é acusado injustamente, vai para a cadeia. Aquele homem fica ali, Deus abençoa José na cadeia. José não desistiu. José continuou usando a armadura de Deus. Sem falar no apóstolo Pedro, no apóstolo Paulo, que quantas das vezes foram encarcerados, quantas das vezes sofreram pelo Evangelho, e que força é essa que mantinha esses homens de pé? Eles estavam revestidos da armadura de Deus.
com o poder do Espírito Santo. Devemos, irmãos, ser capazes de resistir às façanhas do diabo, às artimanhas de Satanás. E isso só ocorre quando temos toda a armadura de Deus. Um soldado cristão, ele é capaz de resistir a essas investidas. Devemos traçar uma linha de defesa e tomar uma posição. A maior parte, irmãos, da armadura, ela é feita de defesa. Escudo, repelir, né? Os dardos inflamados. A couraça da justiça. A couraça, na época do soldado romano, né, era para, se caso viesse uma flecha, entrasse, né, amenizar o dano ou até mesmo não feri-lo, né, tentar não ferir. Defesa. Capacete da salvação. Defesa, né? Uma flecha venha, uma pedra, e venha inutilizar aquele guerreiro. Sandália na pregação do Evangelho. É defesa porque a sandália, na época do exército romano, ela dava a estabilidade para que o soldado colocasse o escudo, que era grande, né? E ali ficasse firme, não cedesse. E aí vem a única arma de ataque, a espada, que é a palavra de Deus. Então, amados, nós temos que nos revestir dessa armadura. Não devemos ceder, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Olha aí a sandália, firmeza. Sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amados, tudo o que você tem feito, tudo o que você faça para o Senhor não é vão. Paulo fala de firmeza, Paulo fala de constância. Esteja ali no fronte, escudo em punho, espada, aguentando a investida do inimigo. Porque a palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Ele não consegue. Quando você estaria aguerrido, firme, constante, batalhando, ele tem que ceder. Ele não é mais poderoso que o nosso Senhor. Amados, a Bíblia fala que o Senhor destruirá Satanás com um sopro de sua boca. Um sopro. Não tem esse negócio que Hollywood faz, né? Que está ali, parece que Jesus e o diabo estão, né, em queda de braço. Um grande exemplo desse é quando Jesus chega diante do endemoniado o gadareno, né? Ali a palavra diz que havia uma legião. Irmãos, legião, né, é tirado pela época, né, pelo Império Romano, das legiões romanas. Uma legião romana tinha 6.000 homens. Imagina num homem 6.000 demônios. E o que aquela legião fez quando viu Jesus? Nazaré, nós temos parte convosco, com medo. Com medo, o diabo não tem como bater de frente com o Senhor. Não tem. Ele foge. Ele foge. Por isso que a palavra diz: resistir o diabo e ele fugirá de... Resistir. Esteja firmes, constantes na obra do Senhor. E Satanás tem que bater em retirada. Ele não consegue. Ele não consegue, irmãos. E a palavra diz que todo o seu trabalho não é vão em Cristo Jesus. Não é vão. O Senhor, Ele fala do cinto da verdade. Continue revestindo a sua vida, irmãos, com a verdade que é a palavra de Deus.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então seja verdadeiro em tudo o que você faz. Use a palavra de Deus. Tem pessoas ao seu redor que estão em trevas. Tem pessoas que ao seu redor que estão tristes. Fale da palavra, fale de Cristo. Pois dentro de ti habita o poder dos poderes. Não tem nada nesse mundo, irmãos, nenhuma arma nesse mundo, nenhuma bomba nuclear que é mais poderosa do que o poder que habita dentro de nós cristãos, que é o Espírito Santo de Deus. Ele pode mover todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz o seguinte: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Se cinja com a verdade, porque a palavra de Deus não nos deixa ser levado por ventos de doutrina, por seitas. Quantas pessoas estão presas, irmãos, nas garras das seitas? Né? Triste. Nós, como igreja, temos que orar, clamar a Jesus, pedir que o Senhor nos liberte, que o Senhor prepare até mesmo um encontro entre nós e Deus, porque Deus é quem convence o homem do pecado, do erro, assim como o Senhor nos convenceu um dia. 2 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4 diz: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. O propósito das nossas vidas, irmãos. Qual é o propósito do cristão? Ser bem sucedido neste mundo? Pode até ser, se assim Deus quiser, né? Mas isso aí é as demais coisas, como disse o Senhor Jesus, as demais coisas. Mas o propósito do cristão é esse aqui, ó. É agradar aquele que o recrutou. É agradar a Cristo Jesus. É agradar a Cristo Jesus. A verdade, a palavra de Deus nos ajuda na batalha, nas provações da vida, que é a couraça. Por isso mesmo, diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Jesus Cristo, Ele é poderoso para nos socorrer em qualquer momento, em qualquer circunstância das nossas vidas. A couraça da justiça, o peitoral cobria o corpo do soldado, do pescoço às coxas. Era usado para proteger o coração. Justiça é o que protege o coração do cristão e o que evita que os corações sejam feridos e percam o foco. Amados, o Senhor é o nosso juiz. Amém? Se você se sente injustiçado, você que está em vídeo se sente injustiçado, Deus é o nosso juiz. Coloque a sua causa nas mãos dele, porque com certeza ele vai cuidar de você, porque ele tem cuidado de nós. As sandálias do Evangelho da Paz. Pregue o Evangelho, irmãos. Fale de Jesus. Calce os pés com o Evangelho da Paz. Fale para as pessoas. Fale de Cristo. Sabe? Esteja pronto para marchar por Cristo. Continue firmes, pregando a palavra de Deus. Estejam prontos para aquilo que o Senhor chama,
para as pessoas que o Senhor coloca ao seu redor. Porque o Senhor nos chamou para testemunhar do amor dele, para saquearmos o inferno. Amém, igreja? O Senhor nos chamou para saquear o inferno. A Bíblia que as pessoas vão ler lá fora, a verdade que elas vão ler é a minha vida, é a sua vida, é as nossas vidas. Muito raramente elas vão pegar a palavra de Deus e vão abrir e vão ler. Muito raramente elas vão entender, a não ser um ato divino. Deus pode fazer isso, mas geralmente o Senhor usa a cada um de nós, usa os seus filhos, e de pregar o evangelho para toda criatura. É o ídolo do Senhor, foi confiado a todos nós, todos nós. Não é só o pastor, o missionário, o evangelista, não, é todo cristão. O Salmo capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O Senhor é o nosso escudo. Ele tem guardado as nossas vidas. Amém? Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele protege as nossas vidas. O capacete da salvação, ele cobre a nossa mente. Amados, o inimigo das nossas almas tenta, como eu falei anteriormente, de todas as formas, colocar dúvida em nosso coração. Esteja firmes, confiantes no Senhor. Assim como Paulo falou para Timóteo: vós já deste testemunhos seu diante de tantas testemunhas. Você já manifestou frutos cristãos. Seu coração se entristece quando você erra, quando você peca. Isso é um sinal de que você é salvo. Porque aquele que não é salvo, ele não se entristece com o pecado. Ele continua com o pecado, continua com o pecado. Lute, claro, estou falando aqui para ter uma vivência de pecado, mas lute contra isso. Coloque seus pés de Cristo, porque Ele tem o poder para libertar dessa situação. O que não pode é aceitar a sugestão do diabo para tu estar perdido, não tem mais jeito não. Isso é mentira do diabo. Se entregue a ele, sabe? Se entregue a Cristo. Se entregue a Cristo, irmão. Se entregue a Cristo. Eu respirei aqui, né? Então ficou um negócio meio, não era o que eu queria dizer, mas se entregue a Cristo. Sabe? Ele tem cuidado de você. Se você está aí ouvindo essa palavra até agora, é porque Deus está querendo te alertar a tua mente. É porque Deus está te despertando. Olha, vamos mudar. Olha, vamos continuar caminhando. Eu estou contigo. Eu estou aqui para te ajudar. Clame por Ele. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra está implantada em nossos corações, irmãos. E essa palavra é poderosa para nos salvar. Amém, igreja? O Senhor, ele fala da espada do Espírito. A espada era uma arma usada tanto para defesa como para ataque. O sinal de um soldado cristão é o uso da palavra de Deus. Pelo uso das Escrituras, ele se protege do ataque do inimigo. Ele luta a batalha e vence a batalha, dia após dia. A palavra de Deus é a única arma, irmãos, que nos garante a vitória. Porque é através da palavra que Deus vai fortalecer os nossos corações, que vai gerar fé. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Quantas das vezes, irmãos, nós lemos um texto e Deus ministra o nosso coração totalmente diferente do outrora que lemos esse mesmo texto. Quantas das vezes eu preparo uma mensagem no mesmo texto e Deus fala de uma forma totalmente diferente? É porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é sempre atual.
O escritor aos Hebreus diz: a palavra de Deus é viva, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, é a palavra de Deus que penetra em nossa mente, irmãos, e fala assim: olha, isso aqui é certo, meu filho, isso aqui é errado, meu filho, é por esse caminho aqui, meu filho, que é o que está escrito, continua aqui, meu filho, não vai para lá não, meu filho. Então, a palavra de Deus nos dá um norte, nos dá um sentido. Deus deu os 10 mandamentos para Moisés com um motivo, para que o povo entendesse o que era pecado e o que desagradaria a ele, né? Ele dá os conselhos primeiro: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo. Ali começa: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás o que é do próximo. Então, amados, eles tinham uma referência. A nossa referência é a palavra de Deus. É essa palavra que rasga as nossas mentes e mostra aquilo que é correto. É essa palavra que também ataca o nosso inimigo, ó. Bota ele para correr. Está escrito, né? E ele corre. Um soldado cristão, versos 18 ao 20, irmãos, para encerrarmos. Efésios 6, versículo 18 ao versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz: ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, pela igreja. Continuem orando em todo o tempo, não desistam da oração, orem. Falta motivo para orar, continue orando por todos os santos. Olha, os seus irmãos também precisam da sua oração. E aí vamos lá, ele continua aqui no versículo 19: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho. Olha a humildade do apóstolo Paulo, irmãos. Olha a simplicidade do apóstolo Paulo. Ore também por mim. Ore também por mim, irmãos. Amém? Careço das orações dos irmãos. Ore pelos pastores da nossa denominação, dos bispos da nossa denominação, porque todos nós carecemos das orações dos irmãos, para que, como Paulo diz aqui, para que nós venhamos continuar a cumprir aquilo que Deus designou para cada um de nós, com intrepidez, poder do Espírito Santo. Então nós carecemos também de oração. Não é como os pseudo-apóstolos aí, que o apóstolo terminou, né? Lá com os apóstolos lá, morreu, acabou. Tem uns caras que são apóstolos, se acham super homens, né, super crentes, e que na verdade não é nada disso. Amém, irmão? Olha aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Orem também por mim. Então, amados, ele continua dizendo aqui no versículo 20: pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpri a fazer. Então, igreja, orem por vocês, individualmente, orem pela igreja, toda a igreja, pelos santos, né? Orem pelo seu pastor, para que nós a todo momento venhamos a cumprir a vontade do Senhor. Amém. E Paulo, ele conclui aqui até o versículo 23, olha o que ele diz: e para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tito, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhe dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês
com esta finalidade, para que conheça a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. A paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos os que amam, que irmãos? Sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra sincero vem da palavra sincera, né? Sem máscara, é isso que quer dizer. Vem do grego, né? Porque na época o teatro usava máscara de cera. Então vem dessa sinceridade, vem de sincera, sem máscara. Seja o que tu és, sinceramente, como um cristão. Que Deus os abençoe, é isso que eu sabe? E eu envio, olha só, não acabou, ele enviou um irmão Tito para consolar a igreja. Engraçado, olha o que o Espírito Santo faz conosco, irmãos. Um homem que precisava, aos olhos naturais, ser consolado, estava enviando uma carta de consolação aos seus irmãos. Ele estava preso. Você vê o apóstolo Paulo e eu em cadeias. Em cadeias. E ele consola os irmãos. Então, amados irmãos, continuem batalhando o bom combate. Continuem guardando a sua fé. Porque vivemos dias difíceis, mas Deus é conosco. Não desista daquilo que Deus confiou em sua mão. Continue lutando o bom combate do Senhor. Continue avançando, porque quanto mais nós avançamos, irmãos, o diabo vai recuar. Amém, igreja? Amém, soldados de Cristo? Amém? Isso aí, firmes no Senhor, irmãos, porque o Senhor é conosco e Ele nos dará a vitória, tem nos dado a vitória. Amém, queridos? A verdadeira vitória. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, eis aqui as nossas vidas. Toma, Pai, a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão aqui, das pessoas que estão aí no vídeo. Sim. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha mover e sondar cada coração. Tu conheces, ó Deus, a fragilidade. Tu conheces, Senhor, a deficiência de cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha tocar, ó Pai, em cada uma dessas circunstâncias. Se porventura, Senhor, alguém que está ouvindo essa oração, muitas das vezes possa estar sendo manipulado pelo diabo, com mentiras, dizendo que para essa pessoa não tem mais jeito, te pedimos, ó Espírito Santo, ilumina essa mente, ilumina esse coração, Senhor. Pai, que o Senhor aqueça novamente esse coração através do Teu Espírito, que as vendas caiam dos olhos, ó Pai, e que essa pessoa venha se achegar ao Senhor novamente, que venha buscar o Senhor novamente, que venha te adorar novamente em espírito e em verdade, que venha retornar aos seus caminhos, ó Pai, que venha continuar sendo um bom soldado de Cristo, batalhando o bom combate, Senhor. Continua fortalecendo a todos nós, continua nos ajudando, Senhor, nesse embate, cujo qual Tu és o general, Tu és o nosso capitão, Senhor Jesus. Continua nos direcionando, Senhor, a fazer a Tua vontade, e fortalece-nos dia após dia. Pai, dá as vitórias necessárias em cada embate aqui representado. Das vitórias necessárias também te pedimos a cada um dos meus irmãos, a esta igreja, Senhor Jesus Cristo. Das vitórias necessárias a essa eclésia, ó Pai querido e amado. Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós cremos em Ti, Senhor. Continua, Pai, conosco e ministrando a cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe você no vídeo. Uma ótima semana para você. E para você que está aqui, vamos estar aqui à frente para orarmos e encerrarmos nosso culto, como sempre fazemos, em nome de Jesus.